A hipófise me fascinou porque ela é chamada de glândula mãe, de glândula maestra, porque ela comanda todas as outras glândulas, né? Então é uma glândula que a gente tem na base do cérebro, aqui atrás do nariz, no meio do cérebro, do tamanho de um carocinho de feijão, que produz vários hormônios e que controlam a tireoide, a suprarrenal, o ovário na mulher, o testículo no homem, faz a mulher amamentar porque produz prolactina. Ela falou da cintilografia. Tem batido uma pressão ultimamente? Tá 8 ou 13 por 8. Não tem ficado mais alto não, né? Engordei, de repente, 40 quilos em 4 meses, né? Então fiquei assim, muito chata, meu rosto parecia uma lua, meus olhos ficaram esbugalhados, parecia de sapo, aquele olho, sabe, enorme pra fora, inchado. A cintilografia não Eu também fui ficando com manchas roxas assim no corpo. Não podia nem tocar em mim, que me dava manchas no corpo. E eu fiquei igual búfalo, aqueles búfalos tem aquele, né, coisa aqui em cima, esqueci o nome que se diz. E eu fiquei também com fraqueza muscular, não conseguia andar, eu fiquei de cadeira de rodas. Fiquei usando fralda descartável porque eu tinha dificuldade para levantar. Fiquei diabética, adquiri a diabetes, adquiri hipertensão. Na doença de Cushing, a célula que sofre a mutação é a célula produtora do ACTH, que é o hormônio estimulador do córtex adrenal. Quando o ACTH sobe, ele vai na adrenal e estimula uma produção muito alta de cortisol. E isso é que caracteriza a doença de Cushing. Aqui dentro eu faço as cirurgias de base de crânio, que são cirurgias de hipófise, cirurgias de meningioma de tronco, de urinoma. O adenoma, geralmente, o não funcionante principalmente, ele é descoberto muitas vezes, quando não é descoberto sem querer, que a gente chama de incidental, é quando ele começa a causar algum déficit no paciente. Principalmente, o principal déficit que ele causa é a perda visual. Eu senti uma dor de cabeça muito forte, que jogava, né, até aqui mais ou menos. Só que eu vinha tomando alguns antibióticos, como por exemplo, cefalexina, porque eu achava assim, pode ser uma enxaqueca, né, tomava uma dipirona, e isso aí veio frequência. Um dia, dentro de casa, né, a minha esposa estava fazendo uma unha lá de fora do quintal, e senti aquela dor, comecei a gritar. Isso aqui foi uma tomografia que eu bati, foi uma das primeiras que a doutora do Hospital Rocha Varia mandou bater. Então, aqui foi que saiu realmente que havia um tumor e tinha que ser operado no mínimo com 3 meses, senão eu poderia ir a óbito. Eu já estava tendo dificuldade para andar dentro de casa, porque realmente eu já não tinha visão, muito pouco. E após essa cirurgia, minha visão veio, tipo, pode estar aí 15 dias de diferença do tratamento que eu fiz aqui no hospital. A visão foi um dia acordando pela manhã, eu consegui ver coisas que eu não estava vendo. Isso aqui são laudos da visão. Visão perdida quase, mas esses traçozinhos que eles colocam são as visões que melhorou 95%. Todos os exames aqui para mostrar da onde começou e aonde terminou. E foi a cura, né? Foi muito legal poder também conhecer outros serviços fora do Brasil, ver como eles são muito bons e ver o que a gente tem aqui é muito bom, sabe? A formação que a escola do Dr. Paulo Niemeyer dá pra gente é uma coisa assim magnífica, os resultados, as cirurgias de hipófise que a gente faz, sabe? Eu comparei com serviços na Alemanha, nos Estados Unidos, eu cheguei para a Turquia também fazer acompanhamento. Então assim, eu via que como a gente tinha muita qualidade de cirurgia aqui. Me apaixonei pela genética molecular no meu doutorado, porque eu estava de novo no ambulatório e eu recebo uma paciente com gigantismo. E aí, quando eu começo a examinar ela e colher a história dela, ela fala que ela tem mais 3 irmãos gigantes, que os pais tinham tido 13 filhos e eu colhendo a história, 5 tinham o adenoma produtor de GH. 3 foram gigantes e 2 acromegálicos, tiveram o diagnóstico mais tarde. E eu quis saber qual era a origem disso, qual era o gene que estava envolvido nisso, o que causava. A gente publicou a localização do gene em 99, a Finlândia achou em 2006. Um gene chamado AIP, que eu considero meio meu filho,
porque né, os estudos começaram com a gente e a gente hoje em dia faz o sequenciamento desse gene aqui no laboratório. E quando eu acho quem tem essa mutação, eu sei qual é a droga melhor para esse paciente. O hormônio do crescimento, como o nome diz, ele é essencial para a gente crescer, né? Então, se você tem falta dele na infância, você não vai crescer, né? Você vai ficar muito baixo. Quando a gente tem esse hormônio em excesso na infância, aí vai acontecer o contrário, a pessoa vai crescer demais. São aqueles casos que a gente chama de gigantismo, né? Então, a gente tem pacientes com 2,20 metros ou até mais. Se isso acontece no adulto, a gente já tem a placa de crescimento fechada, então a pessoa não vai crescer em termos de altura, mas você tem o crescimento das extremidades. Então, você tem crescimento das mãos, dos pés, modificação do rosto, né? A mandíbula cresce, a língua e os órgãos internos também, coração, a tireoide, tudo vai crescendo. Isso leva a uma série de complicações, que é uma doença que a gente chama de acromegalia. Realmente, as pessoas que são acromegálicas, elas têm uma força muito grande. Eu treinava judô, né? E eu estava treinando para um campeonato mundial, então isso me dava uma certa vantagem na minha categoria. O meu hormônio era muito alto. O normal é 195, o meu hormônio é 792. Se o meu dentista, Dr. Marcelo, não tivesse descoberto que eu tinha algum problema, né, através da minha arcada dentária, e tivesse vindo operar aqui no hospital, acho que eu não estaria aqui, não. Eu cheguei aqui no hospital, eu vim de moto, deixei minha moto para consertar, achei que eu ia ficar umas 2 semanas internado. Falei assim com o cara, olha, eu vou deixar minha moto aqui, daqui a 2 semanas eu venho buscar. Ah, mas por que você tá vindo? Porque eu vou tirar um tumor no cérebro ali no hospital e já volto. Uma coisa absurda, eu não senti dor, eu não vi ninguém mexer em mim. Eu sei que eu fui para a sala de cirurgia, acordei, fiquei 3 dias internado, fui embora para casa de moto. Situação super normal. E aí eu comecei a pintar telas que nem eu sabia de onde, né? Parece que depois que eu tirei o tumor, parece que colocaram um dispositivo assim lá dentro que eu não sei de onde eu aprendi a pintar, não sei de onde eu aprendi a fazer arte. E eu acabei sendo convidado agora, eu vou fazer uma exposição no Museu do Louvre. Uma pessoa viu minhas pinturas, gostou bastante. A gente está sempre se surpreendendo com a neurocirurgia, né? Quando a gente acha que já sabe tudo, tem um doente que vem e te dá um resultado inesperado, você opera um doente de um tumor e você fica contente porque tirou o tumor, mas ele está contente porque ele era deprimido e agora não é mais, pô. Então cada um fica contente por suas razões e você pela satisfação da sua técnica e ele por ter mudado a vida dele, e isso acaba também te contaminando, te contagiando pela satisfação. Então é uma especialidade muito rica em termos de possibilidades e de novidade, e é um sem fim.